Há 30 anos, nascia o Centro de Cultura Italiana Paraná Santa Catarina. É hora de comemorar. Na realidade, é uma grande virada que a gente teve e que agora já está retornando ao grande CCI. Grande entre aspas, mas sobrevivemos à pandemia. Aquela hora em que a gente fica com 3, 4, 5, alguns, e aquelas mãos fortes que a gente só encontra nessas horas com quem se empenha nisso. Estou feliz, muito feliz, porque a gente está dando os primeiros passos de autonomia. Novas salas, cercado de gente como nós temos com a dona daqui da fábrica, aonde nós estamos instalados, que é um lugar fantástico. Lia, Denise, parabéns para vocês, menina. Ótimo. Aqui fabricam-se os italianos no Paraná e Santa Catarina, né? Fabricam-se a boa forma de dizer, quer dizer, o pessoal que vem aprender o italiano, embora fale o italiano, embora tenha ainda princípios do dialeto. Como é que está a questão hoje do ensino da língua italiana? Olha, a gente tem uma certa dificuldade. O governo italiano passou por crises e com isso foram diminuindo o tipo de verba que vinha em conjunto conosco, que é o ente poder tocar para frente com bambins, etc. O CCI ele tem duas faces. Uma, ensino para adultos, que é da nossa conta e dali que vem o dinheiro, mas para sustentar e colocar o nosso percentual junto com o governo italiano para atendimento à criançada toda no estado de Santa Catarina e aqui no Paraná. Principalmente Santa Catarina, que são bem mais guerreiros nisso. E aqui conosco que nós estamos recuperando. Pessoal, gente nova entrando, pessoal... Tem gente nova, mas que precisa entender um pouco mais. A gente pode cantar aquelas músicas que eu conheço desde criança, mas a gente tem que mudar um pouco. Coisas mais novas. É isso que a gente busca. Chega della Itália, só um partido. Ok, a gente sabe. Espaguete al dente. Nós estamos chegando aqui para conversar com os mais antigos colaboradores do CCI. Lia, não escapa que você está na lista. Eu sei que é Rocco Galinia, da época dos Vitrôs ainda. Perfeitamente, não é isso? Bem. Você está aqui no CCI desde o começo, né? Desde 30 anos já. 98. 98. Tem 25 anos já. Ah, tá. Você entrou, então, já tinha uns 4 anos o CCI. Mais ou menos, né? Tá. E continua colaborando ainda? Quem entra não sai mais. O que foi mais marcante nesse tempo todo? Olha, de bom ou de ruim? Seja de bom, seja de ruim, se foi marcante, vamos lá. De ruim foi o passamento de Barindé. Certo, com certeza. Foi a coisa mais triste que aconteceu na nossa vida. Com certeza. Porque ele era uma pessoa maravilhosa. Você sabe, você conhece ele bem, né? Não precisa nem falar. E o resto, a satisfação de ver essa escola ensinando a nossa língua mãe, isso aí para nós é uma coisa sublime. Você continua ainda com as artes nos vídeos? Eu tenho meu ateliê. Feirinha de artesanato também aos domingos, ele participa também. E aqui agora, nesse ambiente, surge um novo templo para o CCI. Okay. Bom, eu acho que o CCI agora está na realidade. Tivemos um tempo que ele era muito inchado, assim, né? Hoje ele está mais com qualidade, porque é realmente... Quem quer realmente participar, aprender a língua. Antes era mais folclore, agora a coisa está mais séria, assim, nessa parte de língua, né? De querer aprender mesmo. Eu só lamento que o governo italiano, para conceder
cidadania devia ter obrigado a pessoa a conhecer a língua. E eles não fizeram isso, foi um grande erro da época. Agora parece que estão voltando a isso. O debate está grande aí em cima do assunto. Rocco, muito obrigado. Laura, você é dos velhos tempos. É. De 1995, 96, 94, aliás. Do primeiro tempo, então, né? Mas eu, sim, como funcionária, 96. 96, mas você já colaborava antes, sim, 94. Não, ela era aluna. Era aluno? Era aluna. Então você conhece a história do CCI desde o começo. Lembro ainda, um pouco esquecida, mas lembro, com certeza. Tá ok. Você veio hoje para essa festa bonita dos 30 anos aí. O que marcou para você o CCI nesse período todo? Nossa, o CCI para mim foi a minha vida dentro da comunidade italiana, dentro da cultura italiana, foi a melhor coisa que me aconteceu. Muita gente aprendeu, você viu muita gente passar por aqui, aprender italiano? Muita gente, tive muitos alunos, foi uma maravilha, foi tudo muito bom. Tanto no trabalho dentro do escritório, dentro do nosso setor administrativo, quanto como professora. Foi muito bom. Você continua dando aula? Agora não mais. Não mais? Já estou aposentada já há um certo tempo. De vez em quando a gente brinca um pouquinho com alguma amiga, alguma coisa assim, que queira ter uma pequena noção, alguma coisa. Tem ideia de quantos alunos passaram pela tua frente? Meu senhor, não saberia lhe dizer, mas muitos alunos. Eu comecei a lecionar no ano de 96 e parei no ano de 2012. Então, sempre com muitas turmas, muitos alunos. Era uma época que tinha turmas grandes, né? Sim, as turmas eram grandes, era uma maravilha. Inclusive, você também ensinou para crianças, né? Não, para crianças só adulto. Eu nunca, só adulto. Sim. Mas foi maravilhoso, foi o melhor período da minha vida. Graças ao CCI. Mas sempre trevisana? Sempre trevisana, claro, sempre trevisana. Legal. E italiana, né? Italiana. Não vamos dizer só trevisana, mas a cultura toda italiana, as etnias maravilhosas, porque a Itália é maravilhosa. Vamos conversar com o Schiocchetti. Francesco Schiocchetti, ex-presidente do CCI e ainda aqui sempre CCI. Schiocchetti, bela festa hoje? Sim, são 30 anos, né? 30. Não é qualquer entidade que, vamos dizer, na área de cultura, que possa como se diz, desenvolver uma iniciativa dessa sem subsídios pré-definidos e recorrendo a iniciativas que possam, vamos dizer, suportar um empreendimento de tamanha envergadura. O que mais marcou para você esses 30 anos no CCI? Houve um pouco de tudo, né? Altos e baixos, tinha 30 mil alunos um período aí, depois diminuiu, o governo italiano andou murchando um pouco o financiamento. O que isso tudo, resumo disso, o que você tem a dizer? O período da minha gestão foi caracterizado por tudo isso que você me fez na pergunta. Então, o início, a administração foi muito difícil, porque você tinha uma avalanche de alunos, ao mesmo tempo que tinha uma avalanche de problemas. E os problemas foram originados por causas diversas, porque as economias do mundo, incluindo a Itália, né, que faz parte do mercado europeu, e com isso os subsídios começaram a diminuir. E aí, graças aos 2, 3 primeiros anos, a gente tinha ainda uma avalanche de alunos. Mas depois também aqui no Brasil houve uma mudança muito grande na área da economia. E aí nós tivemos alguns altos e baixos, como você falou aqui. Então houve uma atitude de trapézio minha ali, para que pudesse, vamos dizer, equilibrar. Senhoras e senhores, nós daremos início à nossa cerimônia.
Italiana do Paraná e Santa Catarina, iniciando nesse momento a abertura da festa em comemoração aos 30 anos do Centro de Cultura Italiana Paraná e Santa Catarina. Registramos e agradecemos a presença da senhora Maria Elza Almeida Passos e o senhor Reinaldo, representantes da fábrica desse estabelecimento, belo estabelecimento, a todos da diretoria, conselheiros e associados do CCI, às instituições presentes, aos membros do EUNIC, a Agência Consular da França e Aliança Francesa, Instituto Cervantes, Cônsul-Geral da Polônia, Marta Lukowska, a representante do Cômite do Paraná e Santa Catarina, senhora Paula Andri e Fábio Machowski, a leitora da UFPR, Pauleta Santoro, e a hóspede que veio pelo Consulado da Itália, Giovanna Cucce. Ela é jornalista e repórter da RAI. Ao jornalista senhor Desidério Peron, obrigada, senhor Desidério, da revista Insieme, e demais convidados. Para dar as boas-vindas para esta festa dos 30 anos, eu convido o presidente do CCI, o senhor Domingos José Budel, para proferir a palavra. Boa noite, pessoal. Gostaria de reiterar o agradecimento pela presença de cada um de vocês aqui, todos. Para nós, vocês não imaginam como é bom, tá? Da onde nós estamos e o que nós estamos comemorando hoje, 30, através de muito trabalho, principalmente nesses últimos anos aí, que agora estão ficando felizes. De alguma maneira, todos que estão aqui, olha, de alguma forma, nesses últimos 30 anos, colaboraram conosco. Temos o Barindelli e sua esposa que fundaram isso. É importante dizer para vocês, tem 30 anos e eles começaram. Então tem que ser lembrados disso, o respeito que a gente tem que ter por eles. Tem os que estão aqui. Cadê Dom Francisco Escoquete? Dom velho, Dom Francisco. Mas, seu bisonho. Vem. Più rápido, sim? É possível? Não? Esse foi o nosso presidente após o saudoso Barindelli e sua esposa, né? Assim. Pode ficar do meu ladinho ainda, não tem medo, não se preocupe com isso. Depois disso veio o saudoso Pissarra. Foi um outro presidente daqui, cujo filho e sua esposa estão aqui conosco. Cadê a mãozinha? Venha, representa teu pai aqui. Está ali conosco. Por favor. Foi um presidente que merece o nosso respeito e de todos aqui. E o Alcírio Pinotti, logo na sequência, o professor Pissarra teve problemas e não pôde mais exercer aquilo que ele gostou e queria. O Pinotti, que alguns eu acho que não conhecem, outros não, foi o que assumiu na sequência. Depois disso, para a gente apressar isso, que senão fica muito... Depois veio o Budel, que por acaso sou eu. Por quê? Por que nos proporciona isso? O que nos dá a vontade de estar aqui sem remuneração? Todos nós somos profissionais liberais com suas empresas e essas coisas todas. É o afeto, é a italianidade que a gente tem. E o amor ao CCI, sim. Vendo o teatrinho
no interior da Santa Catarina, os pequenininhos. Intenso e proficuo lavoro e mi pare i miei complimenti a tutti quelli che collaborano per il successo di questa iniziativa così importante per la nostra comunità locale, perché il Centro di Cultura Italiana, tramite i suoi corsi, aiuta a diffondere i valori umani della cultura italiana, della cultura latina, che è così tanto cara a tutti noi che abbiamo delle origini nella terra dei nostri antenati, della nostra Italia. Quindi tanti complimenti per questi bravi gestori e collaboratori di questa importante scuola di diffusione della cultura italiana. Sono 30 anni, non è poco. Infatti sono 30 anni, è proprio un segno del grande valore di questa iniziativa, altrimenti non saremo adesso qua a celebrare questi 30 anni di questa istituzione così importante. Quindi ci auguriamo che ci vengano altri 30, 60, 80 anni più avanti. Il lavoro intenso, valorizzando, arricchendo la nostra comunità tramite la diffusione di questa cultura così importante come quella che è la cultura della nostra terra. Grazie architetto Vello, grazie. Essa é uma história de uma grande conquista, é uma história que mostra o empenho de muita gente que, com esse espírito de italianidade, devotou tempo, devotou todo um incremento, até, eu diria até de sentimento, sentimento de coração pela cultura italiana. Porque quando nós começamos numa sala na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que eles nos ofereceram gratuitamente. E ali a gente criou o embrião do Centro de Cultura Italiana, que com todo o esforço de todas essas pessoas que se envolveram, acabou resultando nesse grande momento que são a realização, a celebração desses 30 anos do Centro de Cultura Italiana. Isso aqui é o resultado do trabalho de muitas pessoas que se sentem italianos no coração, embora brasileiros, mas que têm esse respeito pela cultura e que no momento que a nossa história vive, em que essas coisas não são valorizadas, mas que no fundo são o fruto de 2000 anos de história que foram criadas dentro do solo italiano. E nós, com esse trabalho, trazemos da Itália para o Brasil todo esse sangue italiano, esse respeito pela cultura dos nossos antepassados. Então, eu comecei a trabalhar com os eventos da Itália o ano retrasado, ano passado, pelo Consulado Geral da Itália. E comecei a conhecer todas as pessoas da comunidade, tudo, e gostaram do meu trabalho. Então, hoje me chamaram para fazer essa festa maravilhosa dos 30 anos do Centro de Cultura Italiana em Paraná e Santa Catarina. E eu fico muito feliz de estar envolvida com os italianos. Também sou descendente de italiana, sou lá do norte da Itália. E me sinto muito honrada de fazer parte de toda essa italianada, vamos dizer, né? Siamo tutti italiani. Siamo tutti italiani. Mas da onde de que região da Itália, você sabe? Feltre. Feltre. Uma história de sucesso, porque uma associação sem fins lucrativos que há 30 anos presta um serviço para a comunidade, vendendo cursos, né? E além dessa parte dos cursos de adultos, a gente trabalha então como ente gestor do governo italiano, né? E hoje, em 2023, são quase 5.000 crianças que aprendem a língua italiana através dos convênios que são Consulado, Centro de Cultura Italiana e os municípios, principalmente em Santa Catarina. Essas crianças aprendem a língua italiana e a gente, como ente gestor, fornece o material, apoio ao professor. Então, isso eu vejo que a missão do Centro de Cultura é sempre cumprida, que é a de divulgar, né? Divulgar a italianidade, a língua italiana, resgatar origens.
dos nossos antepassados, e eu acho que ele está fazendo sua missão com grande, como é que eu digo, Peron? Com grande qualidade. Ele está prestando essa... Você fala em 5 mil crianças, que hoje estão aprendendo italiano, com convênios, sob o CCI. Já teve mais que isso, né? Já, teve muito mais, muito mais. Você tem ideia de que volume de pessoas que passaram pelo curso desde o início? Assim, a gente tem que pensar que o Centro de Cultura tem a parte de aula de adulto e tem a parte de bambini. Para a parte de adulto, nós podemos falar em 25 mil pessoas que tiveram certificado. Fora as que não começaram e não terminaram nesses 30 anos. Daria o quê? Uns 800 alunos. Nos primeiros anos mais, depois isso foi reduzindo. E de crianças, eu calculo que por aí também, porque no início tinha muita criança, muito mais. Depois houve grandes mudanças do próprio governo italiano, sabe? Diminuiu o apoio? Não só por isso, não pela diminuição de apoio, porque a gente tem uma dificuldade que é ter o professor de língua italiana, porque muitos se formam numa universidade, mas às vezes não têm interesse em voltar para o interior. Então isso é uma certa dificuldade na língua, mas eu vejo assim, onde tem mais origem, imigração mesmo, aí ela flui melhor, com certeza flui melhor. Tem aulas curriculares, Arroio 30, Siderópolis, Nova Veneza, Lacerdópolis, mas várias cidades que são curso curricular, inclusive. Curricular na rede municipal? Na rede municipal. Aqui nós estamos fechando o convênio com Campo Largo, vai ter cursos, temos em Colombo, própria cidade de Curitiba, são 150 crianças que estudam a língua italiana, né, em 3, 4 escolas. Então, ela é atrativo, porque às vezes para essas crianças é a única oportunidade que ela tem de aprender um idioma, né? Então... E a maioria são descendentes de imigrantes? Não tem muito a ver? Não tem, porque, por exemplo, a escola municipal não tem como fazer essa distinção. Então, principalmente se é curricular, é para toda a turminha. E mesmo que não teria como fazer essa distinção, né? Muitos têm interesse em ter cidadania. Hoje em dia, por ser obrigatória a questão do matrimônio, né? A certificação no nível B2, então muitos vêm para essa prova de certificação na língua, muitos vêm porque querem viajar, cultural mesmo. Então é uma mescla já um público um pouco... Tem jovens, porque querem buscar doutorados, especializações fora, mesmo fazer a universidade fora, então temos jovens, mas também tem um público bastante adulto, assim, que procura muito para poder viajar. Você, fazendo uma análise da curva, por exemplo, nós tivemos um período que estava a todo vapor, depois teve um pouco de... Como é que está hoje? Hoje, aumenta a procura, diminui? Sim, nós temos hoje estudando na faixa de 190 alunos esse ano. A gente tem. É um número bom, é significativo para aulas online e presenciais. Principalmente que online, com a pandemia, veio para ficar. Sim, você está falando de 190, além das 5 mil crianças? Além das 5 mil crianças. 190 alunos adulto. Porque tem que sempre lembrar que o Centro de Cultura, então, são duas situações. Uma parte adulto e a parte de bambini. Do bambini são praticamente 5 mil, 4.800 e 4.900. Quer dizer, tem muito mais crianças aprendendo italiano do que gente adulta. Porque precisa pagar. E aí interfere, porque ela é uma língua que muita gente gosta, mas não é a primeira língua. O italiano é mais uma língua cultural, né? Cultural. E como eu disse, tem muita procura para várias coisas, porque quem quer fazer especialização, doutorado, pós, faculdade, viajar, mas e tem só aquele que quer mesmo, porque acha bonito a sonoridade no celular, a sonoridade da língua, a música italiana. Então é uma mescla realmente, o público é uma mescla. Legal, vamos para mais 30 anos então. Avante? Avanti. Andiamo avanti. Grazie. Prego. Grazie. Vir aqui comemorar, encontrar antigos professores, alunos, dirigentes,
até lembrar de pessoas que não estão mais com a gente é motivo de emoção. Eu tenho orgulho de fazer parte desses 31 anos, porque eu vi hoje que são 31, mas não interessa, o fato é que estamos comemorando e isso é muito importante pela cultura italiana que ci sia un centro di cultura come è il CCI, il nostro CCI. Então, dissemos mais de uma vez em congressos e encontros, porque não é de hoje que eu estou na área da comitês, do Centro de Cultura, da política italiana no exterior. E assim, se eu tive o privilégio de aprender italiano a nível de ser professor, não quer dizer que eu sou mais cidadão ou menos do que aquele que mal e mal sabe buongiorno, buonasera. Então esse discurso de que cidadão precisa conhecer a língua, não existe. O direito, eu sou advogado e posso afirmar isso, o direito é de sangue, é de descendência. Você não pode pretender bloquear isso porque a pessoa não sabe fazer isso, é uma questão de foro íntimo. Se eu gosto de arquitetura e você gosta de torcer para o Curitiba ou para o Flamengo ou para o Grêmio, isso são problemas do teu dia a dia, são opções que você faz. Se você quer ter mais cultura, ótimo, mas para a lei, para aquilo que nós entendemos como direito de sangue de italiano, basta ser filho de italiano. Uma volta que sei nato italiano ovunque, em qualquer lugar do mundo, sei italiano. Não importa a gerazione, se você é filho, neto ou bisneto. Então essa questão de querer limitar, primeiro por geração e depois por conhecimento da língua, pode ser auspicável, pode ser desejável, mas não é necessário, não é obrigatório. E, no entanto, vamos continuar essa história? Mais 30 anos, pelo menos, pela frente? Como é que você vê? Então, o nosso objetivo como Centro de Cultura, evidentemente, que é convencer as pessoas, é farvi capire che bisogna imparare l'italiano, bisogna essere cittadini di prima classe, di parlare, andare in Italia e farsi vedere come veri italiani. Mas se você não sabe italiano, não importa, it doesn't matter. Você vai lá, você consome, você tem o teu passaporte e me ne frego, né? Não vamos criar muros onde não existem. Nossa ideia é construir pontes, vamos dar mais acessibilidade, o direito existe, é legal, tem que ser exigido e o governo tem a obrigação de conceder cidadania. Ponto e basta, porque desse assunto não tem mais o que discutir, né? Acho que estamos muito claros quanto a isso, certo? Não é à toa que o sucesso que acabou de falecer, o Toto Cotugno fez com o seu L'Italiano Vero. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, perché sono un italiano vero, non importa se parlo, se non parlo, se ho passaporto o documento, sono figlio di italiano, ho sangue che gira, che va qua nelle vene, questo che è importante. Essere italiano vuol dire avere sangue italiano, basta.